pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em módulo turbo ativado, fazendo o nosso curso de procedimentos, fundamentos de enfermagem e clínica médica, né? Porque esse assunto, eu fiz essa conexão dos dois conteúdos, para quem está estudando tanto procedimentos quanto clínica médica, vai necessitar de entender aqui o cateterismo, porque ele é utilizado tanto na parte de semiotécnica mesmo, do passo a passo do procedimento, como tratamento e diagnóstico aqui nas disfunções urinárias, tá certo? Então, quando a gente fala aqui em passar a sonda, tem a técnica para o cateterismo de alívio, tem a técnica asséptica utilizada pelo profissional, tem a técnica do autocateterismo realizada pelo próprio paciente ou pelo familiar, que seria, no caso, cateterismo assistido pelo familiar, usando a técnica limpa. E tem aqui a sondagem vesical de demora, né? Então, cada uma dessas técnicas aqui demandam condutas específicas do material que a gente usa para limpar, né? Se vai encher o balão ou não. Então, tem esses detalhes que a gente vai complementando à medida que for falando aqui do passo a passo, tá bom? Então, reunir o material para higiene íntima, luva de procedimento, luva estéreo, campo estéreo, sonda vesical de calibre adequado, e aí a gente vai utilizar o menor calibre possível para evitar trauma uretral. Gel lubrificante, normalmente a gente usa aqui a lidocaína 2%, antisséptico, preferencialmente em solução aquosa, né, porque a gente está falando aqui de mucosa, então a gente usa clorexidina tópica, por exemplo, bolsa coletora de urina, seringa, agulha e água destilada. Então, aqui a gente está falando da técnica do cateterismo da sonda vesical de demora, né? Porque na de alívio, por exemplo, a gente não precisaria da água destilada porque não teria o balão para encher. Cuidado, a gente não enche o balão com soro fisiológico, a gente enche o balão com água destilada para evitar cristalização, né? Em relação aí à nossa solução na hora de esvaziar esse balão, tá? Por que eu vou usar essa luva de procedimento para a higiene íntima, né? Para lavar primeiro com água e sabão, tá? E depois a luva estéreo para passagem da sonda, tá? Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica para as mãos. Realizar a higiene íntima do paciente com água e sabonete líquido, comum ou com antisséptico. Lá no SARA, por exemplo, a gente usava clorexidina degermante para fazer a limpeza e depois, na hora da sondagem, usava clorexidina tópica, né? Então, depende aí da instituição, pode aplicar também o PVPI degermante e depois o PVPI tópico, depende de cada protocolo, a Anvisa traz de forma bem genérica aqui. Retira a luva de procedimento, aí a gente vai ter que lavar a mão, né, para voltar ali para o procedimento relacionado à passagem da sonda, tá? Observe que aqui a gente vai usar água e sabão, não vai usar o álcool, tá? Montar o campo estéreo fenestrado com abertura, organizar o material estéreo no campo, e aí tem a seringa, a agulha, a sonda, o coletor urinário, gás estéreo, abrir todo o material, tendo cuidado de não contaminar. Calçar essa luva estéreo, conectar a sonda ao coletor de urina, então na hora que eu for introduzir essa sonda, na hora que eu for conectar essa sonda ao coletor, tem que ser antes de passar essa sonda, tá certo? Então, se eu passar antes e conectar depois, eu estou mantendo o sistema aberto. Eu tenho que ficar com esse sistema aqui todo fechado. Então, a gente vai conectar a sonda ao coletor antes. Observe que na Anvisa tem aqui testando o balonete, tá? Então, esse balonete testado pela Anvisa, hoje é contraindicado, por exemplo, pelo Potter e pelos artigos mais recentes aqui abordados, tá? Realizar a antissepsia da região perineal com solução padronizada, partindo da uretra para a periferia. Então, eu vou trabalhar a minha limpeza da região da uretra para a região externa, tá? Então, o foco da limpeza do início é a parte que eu quero que fique mais limpa, que é a parte da minha uretra, tá? Introduzir gel lubrificante na uretra do homem. Então, eu vou colocar aqui a lidocaína na seringa e vou colocar dentro do pênis, né, a lidocaína. No caso da mulher, eu passo só um pouquinho na ponta da sonda para facilitar a lubrificação da passagem.
E seguir aqui técnica asséptica na inserção, né, para não haver a contaminação da ponta da sonda na introdução. Observar a drenagem dessa urina pelo catéter e ou sistema coletor antes de insuflar o balão, para evitar justamente o que a gente explicou há pouco, né, que é um risco de complicação, que é a lesão da uretra. E essa sonda deve ficar abaixo do nível aqui da bexiga, né, esse coletor, não tocar no chão para não favorecer a infecção, e observar para manter o fluxo aqui desobstruído dessa urina, tá? Na hora de fixar, a gente viu no Porter, né? O homem a gente vai fixar no hipogástrio, né? E na mulher, na raiz da coxa, evitando traumas. Então, observe que a descrição da Anvisa, ele fala raiz da coxa. Lá no Porter a gente diz na região interna da coxa. Então, esses termos podem estar na sua prova, porque as bancas podem cobrar a cópia do Porter ou a cópia aqui do que está na Anvisa. Assegurar o registro em prontuário e no dispositivo para monitoramento de tempo de permanência e complicações, né? Até porque quanto maior o número de dias com a sonda, maior o risco de infecção, isso tem que ser monitorado e reavaliado diariamente a necessidade de sondagem ou não, de retirar a sondagem ou não. Gel lubrificante estéril de uso único, com ou sem anestésico. Normalmente a gente usa mesmo a xilocaína, né? Com anestesia, né? Ali tópica mesmo. Dar preferência ao uso de anestésico em paciente com sensibilidade uretral e utilizar catéter de menor calibre possível. Isso vai estar aqui, vai estar na resolução 450 e é cobrado bastante na prova essa questão de menor calibre possível para justamente evitar o trauma, porque o trauma, uma lesão ali, propicia a infecção, tá? Dentre as recomendações do procedimento, eu tenho aqui alguns detalhes que são cobrados em provas, então prestem atenção. Não há evidência de que o uso de sondas impregnadas com prata ou antibiótico diminui o risco de infecção. Então, aqui a Anvisa não traz para a gente evidências sobre que isso diminui a infecção. Então, não deve ser usado de rotina esse tipo de material. Catéteres de silicone, de fato, mostram menor tendência a apresentar incrustações, porque ela é mais ali lisinha, né, o silicone, do que o látex, que é um pouco mais rugoso. Catéteres hidrofílicos, que é ali já lubrificado, né, trazem mais conforto e qualidade de vida. Então, o paciente que faz autocateterismo, que tem condição de comprar esse tipo de catéter, né, ele consegue ali ter uma facilidade na hora da passagem, tá? Porém, em termos de evidência de redução de infecção, não tem diferença. Então, seria mais indicado, no caso de comprar esse catéter aí já lubrificado, quando tem aí essa visão com foco mais no conforto e na qualidade, né? E aí, depois desse slide aqui relacionado à passagem de sonda e as recomendações da Anvisa, a gente vai, de maneira geral, trabalhar um pouquinho sobre essa prevenção de infecção do trato urinário, que é uma das complicações, uma das doenças aqui, né, relacionadas ao trato urinário, de grande significância para as nossas provas, tá? Então, a gente vai falar da infraestrutura para prevenção em relação aos processos de trabalho geral, vigilância de processos, educação permanente e treinamento, manuseio adequado do catéter, na passagem, na fixação, na manutenção desse catéter, na remoção desse catéter. Então, cada um dos passos a passos aqui, cada um do passo a passo relacionado ao uso desse catéter, a gente vai estar abordando com vocês aqui, relacionado com as orientações da Anvisa, tá? E aí, na sequência, a gente trabalha a resolução 450, que também é muito cobrada em prova, e aí vem as questões relacionadas a essa temática de maneira ampla, para a gente estar conhecendo como isso cai em prova e aprofundando aqui as nossas discussões e o nosso conteúdo, tá certo, gente? O meu tempo de gravação hoje acabou. Infelizmente, o tempo não passa, ele voa quando eu estou gravando, né? E aí eu não consigo mais continuar no dia de hoje de gravação, mas aí a gente volta no próximo bloco, aí conversando sobre esse outro passo a passo relacionado ao cuidado na prevenção de infecção do trato urinário, tá certo? Um grande abraço e até o próximo bloco.